o Deus que a abundância matou. A psicologia da secularização. A prosperidade material transformou nossa relação com o sagrado. Prólogo. O paradoxo da abundância espiritual. Existe uma ironia profunda na história da humanidade. Quanto mais resolvemos nossos problemas materiais, mais perdemos nossa conexão com o transcendente. Quanto mais poderosos nos tornamos, menos precisamos de Deus. Quanto mais abundante se torna nossa vida, mais vazia ela parece. Esta é a história de como a prosperidade material criou uma crise espiritual sem precedentes, e como o mesmo mecanismo psicológico que destruiu a sociedade dos ratos no universo 25 está transformando nossa relação com o sagrado. É a anatomia de uma civilização que conquistou o mundo material, mas perdeu sua alma no processo. Capítulo 1. Quando Deus era necessário. Para compreender o que perdemos, precisamos primeiro lembrar de onde viemos. Durante milênios, a vida humana foi uma luta constante contra forças que não podíamos controlar. A fome era uma ameaça real. Doenças matavam sem aviso. Catástrofes naturais destruíam comunidades inteiras. A morte rondava cada nascimento, cada colheita, cada inverno. Neste mundo de vulnerabilidade radical, Deus não era uma questão filosófica, era uma necessidade psicológica urgente. Deus era o provedor quando as colheitas falhavam. Era o curador quando a medicina não existia. Era o consolador quando a perda era inevitável. Era o doador de sentido quando a vida parecia absurda. A religião não era um luxo intelectual, mas uma tecnologia de sobrevivência emocional. A fé não era uma escolha opcional, mas uma resposta adaptativa à condição humana fundamental. Nossa fragilidade diante de forças maiores que nós. Cada oração era um reconhecimento de nossa dependência. Cada ritual era uma celebração de nossa conexão com algo maior. Cada templo era um lembrete de nossa pequenez diante do mistério da existência. Deus era necessário porque éramos, inegavelmente, incompletos. Capítulo 2. A grande substituição. Então algo extraordinário aconteceu na história humana. Começamos a resolver os problemas que durante milênios haviam nos forçado a buscar ajuda divina. A medicina conquistou doenças que antes eram sentenças de morte. A agricultura industrial eliminou a fome em vastas regiões do planeta. A tecnologia nos deu controle sobre forças naturais que antes nos aterrorizavam. O estado de bem-estar social criou redes de segurança que antes só existiam na promessa de providência divina. E, gradualmente, algo sutil mas profundo começou a acontecer em nossa psique coletiva. Deus começou a parecer redundante. Por que orar por cura quando temos hospitais? Por que pedir proteção divina quando temos seguros? Por que buscar consolação espiritual quando temos terapia? Por que aceitar a vontade de Deus quando podemos controlar nosso próprio destino? A abundância material não apenas resolveu nossos problemas práticos, ela eliminou a experiência psicológica da falta que nos conectava ao transcendente. Era como se tivéssemos criado nosso próprio universo 25, onde todas as necessidades eram automaticamente satisfeitas, e a dependência de qualquer força externa se tornasse desnecessária. Capítulo 3. O nascimento do narcisismo civilizacional.
Assim como os ratos do universo 25 desenvolveram uma fantasia de onipotência coletiva, nossa civilização abundante começou a desenvolver o que podemos chamar de narcisismo civilizacional, uma ilusão coletiva de autossuficiência. Começamos a nos ver não como criaturas dependentes em um universo misterioso, mas como mestres de nosso próprio destino. Não como participantes em uma história maior que nós, mas como autores únicos de nossa própria narrativa. A tecnologia se tornou nossa nova divindade. Ela prometia solução para todos os problemas. Ela oferecia controle sobre todas as variáveis. Ela sugeria que, com conhecimento e recursos suficientes, poderíamos transcender todas as limitações da condição humana. A ciência se tornou nossa nova religião. Ela oferecia explicações para todos os mistérios. Ela prometia verdades absolutas baseadas em evidências. Ela sugeria que, eventualmente, poderíamos compreender e controlar tudo. O progresso material se tornou nossa nova salvação. Ele prometia que o futuro seria sempre melhor que o passado. Ele oferecia a esperança de que todos os problemas humanos eram temporários e solucionáveis. Ele sugeria que a abundância crescente levaria à felicidade crescente. Desenvolvemos uma fé secular tão profunda quanto qualquer religião tradicional, a fé de que éramos capazes de nos salvar. Capítulo 4. A atrofia da linguagem sagrada. Uma das consequências mais sutis, mas profundas, desta transformação foi o que aconteceu com nossa capacidade de falar sobre o transcendente. Assim como os ratos do universo 25 perderam a linguagem da necessidade, nós começamos a perder a linguagem do sagrado. Palavras como mistério, reverência, humildade, transcendência começaram a soar antiquadas, primitivas, irrelevantes. Conceitos como pecado, redenção, graça, providência foram relegados ao reino da superstição. Rituais comunitários que durante milênios haviam conectado pessoas a algo maior que elas mesmas foram abandonados como perda de tempo. Tradições espirituais que haviam oferecido sabedoria sobre como viver foram descartadas como conhecimento obsoleto. Desenvolvemos uma forma empobrecida de falar sobre a experiência humana, uma linguagem que podia descrever como as coisas funcionam, mas não porque elas importam. Uma linguagem que podia explicar mecanismos, mas não significados. Era como se tivéssemos perdido a capacidade de fazer as perguntas mais importantes sobre a existência, porque acreditávamos que todas as respostas importantes eram técnicas. Capítulo 5. A religião do consumo. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Eliminar Deus não eliminou o impulso religioso. Em vez disso, ele foi transferido para novos objetos de adoração. O consumismo se tornou nossa nova prática devocional. Shopping centers se tornaram nossos templos. Marcas se tornaram nossos ídolos. A promessa de que o próximo produto nos faria felizes se tornou nossa nova fé. O ato de comprar se tornou nosso ritual de conexão com algo maior. O mercado global, a economia, o progresso. As redes sociais se tornaram nossos confessionários digitais. Compartilhamos nossos pensamentos mais íntimos com algoritmos. Buscamos validação de estranhos. Confessamos nossos pecados através de posts.
Buscamos absolvição através de likes e comentários. Conferências científicas se tornaram nossas liturgias. Cientistas se tornaram nossos novos sacerdotes. Descobertas se tornaram nossas revelações. Teorias se tornaram nossos dogmas. A promessa de que a ciência eventualmente explicaria tudo se tornou nossa escatologia. Não nos tornamos menos religiosos. Apenas transferimos nossa religiosidade para objetos seculares. Capítulo 6. O preço da onipotência ilusória. Assim como no universo 25, nossa ilusão de completude material começou a cobrar um preço psicológico profundo. Primeiro, perdemos nossa resiliência espiritual. Quando problemas surgiram que a tecnologia não podia resolver, morte de entes queridos, sentimentos de vazio existencial, crises de significado, descobrimos que não tínhamos recursos internos para lidar com eles. Gerações inteiras cresceram acreditando que todos os problemas tinham soluções técnicas. Quando enfrentaram problemas que não tinham soluções técnicas, como a inevitabilidade da morte, a complexidade dos relacionamentos, a busca por propósito, entraram em colapso. Segundo, desenvolvemos uma intolerância patológica ao sofrimento. A abundância nos ensinou que dor era sempre evitável, que desconforto era sempre desnecessário, que qualquer forma de sofrimento indicava a falha do sistema. Perdemos a sabedoria milenar de que algum sofrimento é inevitável, que algumas dores são necessárias para o crescimento, que a capacidade de suportar dificuldades é essencial para uma vida plena. Terceiro, experimentamos uma epidemia de vazio existencial. Paradoxalmente, quanto mais tínhamos materialmente, mais vazios nos sentíamos espiritualmente. Quanto mais controlávamos externamente, mais perdidos nos sentíamos internamente. Descobrimos que a abundância material não preenche o vazio existencial, ela apenas o torna mais visível. Capítulo 7. O retorno violento do reprimido. Mas a natureza humana tem uma característica peculiar. Aquilo que reprimimos tende a retornar de forma distorcida e violenta. O impulso religioso que tentamos eliminar através da abundância retornou sob formas patológicas. Fundamentalismos extremos explodiram como reações violentas à secularização. Cultos da personalidade emergiram ao redor de líderes políticos. Ideologias se tornaram religiões seculares com seus próprios dogmas incontestáveis. A busca por transcendência que negamos retornou como espiritualidades de consumo. New Age se tornou uma religião individualista onde cada pessoa é seu próprio Deus. Mindfulness foi descontextualizado de suas raízes espirituais e vendido como técnica de produtividade. Terapias espirituais proliferaram como produtos de consumo. A necessidade de comunidade sagrada que abandonamos retornou como tribalismos tóxicos. Grupos políticos se tornaram seitas. Redes sociais se tornaram câmaras de eco onde heresias são punidas com excomunhão digital. Movimentos sociais se tornaram religiões seculares com seus próprios rituais de purificação e condenação. O sagrado que expulsamos pela porta da frente retornou pela janela dos fundos, mas distorcido e perigoso. Capítulo 8. A crise da completude secular.
Assim como os ratos do universo 25 eventualmente enfrentaram problemas que sua abundância não podia resolver, nossa civilização abundante está enfrentando crises que nossa tecnologia não consegue solucionar. Mudanças climáticas nos lembram que não controlamos a natureza tanto quanto pensávamos. Desigualdade crescente revela que a abundância não se distribui automaticamente. Epidemias de solidão mostram que conexão tecnológica não substitui intimidade humana. Crises de saúde mental demonstram que bem-estar material não garante bem-estar psicológico. Polarização social indica que informação abundante não cria sabedoria. Estamos descobrindo os limites de nossa onipotência ilusória. Estamos redescobrindo nossa vulnerabilidade fundamental. Estamos sendo forçados a confrontar questões que pensávamos ter resolvido. E, curiosamente, isso está criando uma abertura para uma nova forma de relacionamento com o transcendente. Capítulo 9. Sinais de despertar espiritual. Em meio à crise da completude secular, sinais interessantes estão emergindo. Jovens criados na abundância estão buscando significado além do material. Eles rejeitam o consumismo de seus pais, mas não necessariamente abraçam religiões tradicionais. Em vez disso, buscam formas autênticas de espiritualidade que integrem conhecimento moderno com sabedoria antiga. Cientistas estão redescobrindo o mistério. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais misterioso ele se torna. Física quântica, neurociência da consciência, cosmologia, todas apontam para realidades que desafiam nossa compreensão materialista simples. Pensadores estão integrando razão e transcendência. Uma nova geração de filósofos, psicólogos e teólogos está desenvolvendo framework que oram tanto o conhecimento científico quanto a experiência espiritual. Comunidades estão redescobrindo rituais significativos. Pessoas estão criando novas formas de celebração, luto, passagem e conexão que nutrem a alma sem negar a mente. Capítulo 10. Ateísmo maduro versus ateísmo narcísico. É importante distinguir entre duas formas muito diferentes de ateísmo que emergiram na era da abundância. Ateísmo narcísico é uma rejeição defensiva de qualquer limitação à onipotência humana. É caracterizado por agressividade contra qualquer forma de transcendência, negação da dimensão espiritual da experiência humana, redução de toda a realidade a explicações materialistas simples, intolerância a mistério ou ambiguidade. Ateísmo maduro é um questionamento genuíno, baseado em evidências e experiência. É caracterizado por respeito pela função psicológica da religião, reconhecimento da dimensão transcendente da experiência humana, abertura ao mistério mesmo sem crenças teístas específicas, humildade diante da complexidade da existência. O primeiro é sintoma da completude ilusória. O segundo pode ser parte de uma busca espiritual autêntica. Capítulo 11. Possibilidades de reintegração. Como podemos integrar os benefícios da abundância material com a profundidade espiritual? Como podemos manter os avanços da modernidade sem perder nossa alma? Primeira possibilidade: espiritualidade pós-abundância. Uma forma de religiosidade que integra conhecimento científico com sabedoria espiritual. Abraça tanto a imanência quanto a transcendência.
Reconhece o sagrado na complexidade moderna. Usa a tecnologia para aprofundar, não substituir, a conexão espiritual. Segunda possibilidade: ateísmo reverente. Uma forma de secularismo que reconhece a função vital da dimensão transcendente. Cultiva reverência pelo mistério da existência. Prática humildade diante da complexidade do universo. Honra tradições espirituais como repositórios de sabedoria humana. Terceira possibilidade: síntese dialética. Uma superação tanto do fundamentalismo religioso quanto do materialismo reducionista através de reconhecimento de que tanto ciência quanto espiritualidade abordam aspectos diferentes da realidade. Integração de racionalidade e intuição, análise e contemplação. Desenvolvimento de linguagens que oram tanto o explicável quanto o inefável. Capítulo 12. A falta constitutiva. A lição mais profunda do paralelo entre o universo 25 e nossa crise espiritual é que a falta não é apenas uma carência a ser eliminada, é uma característica constitutiva da condição humana. Somos seres que sempre anseiam por algo além do que temos. Somos criaturas que sempre buscam significado além do imediato. Somos consciências que sempre se perguntam sobre propósitos maiores que nossa sobrevivência individual. Esta falta constitutiva não é um defeito a ser corrigido pela abundância material. É a fonte de nossa criatividade, nossa compaixão, nossa busca por transcendência. Eliminar artificialmente esta falta através da abundância material não nos completa, nos esvazia. A verdadeira maturidade espiritual não está em eliminar a falta, mas em aprender a dançar com ela de forma criativa e significativa. Epílogo: o sagrado na Era da Abundância. A história da secularização na Era da Abundância não é simplesmente a história da morte de Deus. É a história de uma transformação profunda em como nos relacionamos com o transcendente. Descobrimos que não podemos eliminar o impulso religioso através da prosperidade material. Podemos apenas redirecioná-lo, distorcê-lo ou integrá-lo de forma mais madura. A abundância material nos deu um presente extraordinário: a liberdade de escolher nossa relação com o sagrado, em vez de ser forçados a ela pela necessidade. Agora temos a oportunidade de desenvolver formas de espiritualidade que são escolhidas, não impostas, autênticas, não defensivas, integradoras, não excludentes. O Deus que a abundância matou talvez tenha sido apenas uma versão infantil do divino, um Deus da necessidade, do medo, da dependência. O que pode emergir é uma relação mais madura com o transcendente, uma espiritualidade da escolha, da gratidão, da responsabilidade. Uma forma de sagrado que não nega nossa capacidade, mas a coloca em perspectiva, que não diminui nossa dignidade, mas a situa em um contexto maior, que não elimina nossa autonomia, mas a conecta com propósitos que transcendem o ego individual. Talvez a verdadeira lição do universo 25 seja que a abundância material, por si só, não pode preencher o vazio existencial humano, mas ela pode criar as condições para uma busca espiritual mais autêntica e madura. O desafio de nossa era não é retornar a formas antigas de religiosidade, nem abraçar um materialismo vazio.
É criar novas formas de relacionamento com o transcendente que honrem tanto nossa capacidade quanto nossa vulnerabilidade, tanto nosso conhecimento quanto nosso mistério, tanto nossa autonomia quanto nossa interdependência. A abundância material pode ter matado o Deus da necessidade, mas talvez tenha dado à luz a possibilidade de um Deus da escolha, da gratidão e do amor maduro. E talvez essa seja a verdadeira transcendência que nossa era está buscando. Esta é a anatomia espiritual de uma civilização em transição. Uma história sobre como a abundância material transformou nossa relação com o sagrado e sobre as possibilidades de reintegração que se abrem quando reconhecemos tanto nossos poderes quanto nossos limites.